Olá! Hoje nós vamos falar de uma área que só vem crescendo cada dia mais, né? Que é a área dos cílios. Eu sou a Raice Neves, eu sou de Governador Valadares. Estou nessa área já tem 1 ano e meio, e onde eu me encanto cada dia mais com essa área. O crescimento está, assim, chocando a vida de todas as pessoas que estão nessa área dos cílios. Vou apresentar um pouquinho para vocês sobre a minha história. Eu sou professora de língua portuguesa. Eu fiz letras aqui na Univale, né, Universidade Vale do Rio Doce, aqui em Governador Valadares mesmo. A minha paixão desde a infância era ensinar. Então, a minha área em qual eu achava que daria certo seria a área da educação. E eu venho me surpreendendo cada dia mais. Eu sou professora de língua portuguesa, comecei a fazer na área da estética como design de sobrancelhas. Foi uma área que eu quis entrar para ter uma renda extra. Depois eu fiz o curso de extensão de cílios. Eu fiz o básico, né? O iniciante, e onde eu me apaixonei com a área de extensão de cílios. Só que eu fiz o curso de micropigmentação. Eu estava, assim, encantada com o resultado da micropigmentação, que é um valor alto, é um valor bacana, e eu estava super feliz com o resultado. Fiz micropigmentação de sobrancelhas, fiz micropigmentação labial. Então, tem uns 3 meses que eu decidi, assim, a focar mesmo nos cílios, porque é uma área que minhas próprias clientes estão exigindo muito. Então, o amor que eu tinha pela sobrancelha, ela mudou um pouquinho o lado para os cílios, né? Porque as minhas próprias clientes, a procura das minhas próprias clientes estão sendo extensão de cílios. Então, eu resolvi me especializar, onde eu fiz o curso, né, com a Miriam Mota Academy, onde ela vai nomear todas as suas alunas como Master Pro em cílios, e eu estou cada dia mais apaixonada com essa área, tá? Então, eu fiz o curso com ela em todos os cursos, de fio a fio, fiz volume russo, fiz também do mega volume, e entrei nessa jornada Master Pro com ela, há uns 2, 3 meses que nós estamos nessa jornada. E hoje eu vou falar para vocês sobre a acoplagem do fio Y. Quando eu iniciei a minha carreira, eu fazia somente o clássico, o fio a fio. E eu decidi, então, fazer uma reviravolta, porque eu queria muito fazer algo volumoso, algo a mais do que o fio a fio, que é algo que eu desejava, né? Não dar só a disponibilidade de fio a fio para minha cliente, e eu queria algo diferente. E então eu pensei, por que não fazer o volume brasileiro, que é o nosso fio Y, né? Popularmente a gente conhece como volume brasileiro. As minhas clientes amaram esse volume brasileiro. Hoje é o que eu mais faço no meu espaço, é o que é mais procurado, tá? E então eu não podia deixar de falar por esse fio Y, que é o que eu venho apaixonando assim cada dia mais, né? Porque é um fio que ele é diferente do volume russo. E nós vamos ver aqui agora o porquê que ele é diferente. Primeiro, antes da gente falar um pouquinho sobre o fio Y, a gente tem que entender que nós temos um ciclo de vida dos cílios, né? Esse ciclo de vida dos cílios, ele acontece em cerca de 90 a 100 dias. Todo esse processo do ciclo dos nossos cílios. E é muito importante, quando a gente vai falar de extensão de cílios, entender, em primeiro lugar, o ciclo de vida dos cílios,
né? Porque é onde nós vamos saber por que que necessita de manutenção, por que que nós vamos entrar aqui agora no tema de retenção, de acoplamento. Então, tudo isso é preciso a gente se orientar o que é um ciclo de vida dos ciclos. Então, o nosso ciclo de vida, ele se divide em 3 fases, tá? Essas 3 fases, elas são super importantes no desenvolvimento e para a gente poder saber qual fio nós devemos acoplar, seja o fio clássico, seja o fio Y, seja volume RU, seja mega volume. Então, esse tema, ciclo de vida, ele é a base de todo o processo de extensão de ciclo. Então, a gente precisa entender o que é cada ciclo. Então, a primeira fase que o nosso cílios está é a fase anágena, que é uma fase que ela está se desenvolvendo, é uma fase de desenvolvimento. Popularmente, a gente chama ela de lash baby, né? Baby lash, são os babies pequenininhos, tá? Essa imagem aqui é como se essa parte rosinha fosse a parte de dentro da nossa pele, e aqui é a parte onde nós conseguimos visualizar na hora do procedimento, né? A parte aqui que divide para cima, onde a gente consegue visualizar os fios da nossa cliente, dos cílios dela. Então, essa primeira fase, que é a fase anágena, nós conseguimos identificá-la, tá? Através do tamanho dele. Ele é chamado de baby justamente por isso. Ele é menorzinho do que os outros. Então, ele visivelmente é super fácil identificar. E dentro da nossa pele, ele fica totalmente preso. Então, o fio anágena dentro da pele, ele está totalmente preso. Então, ele não está preparado para cair, tá? É a fase onde ele está em desenvolvimento. É onde vai acontecer todo o processo. Depois, a nossa segunda fase é a fase catágena, que é a fase onde o fio está adulto, fase de repouso, tá? Essa fase, o fio aqui, ó, do lado dentro, interno da nossa pele, ele está começando a soltar do fio dos cílios da nossa cliente. Então, aqui é onde ele começa a se preparar para cair, né? Então, esse é um outro tipo de fase. Essa fase, ela pode ser muito... a gente fica muito... A gente se confunde muito quando está fazendo a extensão de cílios da cliente. Por quê? Porque o tamanho desse fio da fase catágena com a fase telógena é o mesmo, visivelmente falando. O que diferencia é que um está ainda um pouco preso e o outro ele está totalmente solto. Então, ele fica por um fiozinho aqui para se soltar, porque a fase telógena é a fase onde o fio já está pronto para ir embora, né? Para nascer uma outra fase, que começa tudo de novo. Então, é o reinício da nossa fase dos cílios. Então, isso daqui acontece entre 90 a 100 dias. E isso acontece com nossos 150 a 200 fios em cada olho que a gente tem. Então, os nossos cílios, ele tem esse desenvolvimento. E é super importante saber sobre esse desenvolvimento para a gente poder entrar, então, na acoplagem dos nossos fios Y. Você conhece o fio Y? Então, nós estamos falando aqui desse fiozinho aqui, tá? Ele é chamado de fio Y, porque se você perceber, é a mesma coisa da letra Y. Esse fio Y, ele tem uma facilidade tremenda, porque a técnica é a técnica fio a fio, é a técnica do clássico, que todo mundo inicia, né? Na nossa fase de iniciante da nossa carreira. Todo mundo passa pelo fio a fio, pelo clássico. E o Y, ele tem essa facilidade. Quem consegue fazer o fio Y precisa de um curso específico? Não. Você consegue fazer mesmo estando iniciando na sua carreira de lash design, tá?
Então, essa facilidade é você fazer uns cílios com a mesma técnica do clássico e ficar com uma aparência do volume russo, porque ele é volumoso, ele fica aquele volume mais sutil. Então, muitas clientes, vai chegar para você e falar assim, eu queria algo natural, mas eu também não queria algo tão vazio, eu queria algo volumoso, mas não parecido com volume russo. Qual a técnica perfeita para essa cliente? O fio Y, que é o nosso fio brasileiro, que é o nosso volume brasileiro, tá? Então, eu sou apaixonada com essa técnica, devido a essa facilidade. O tempo que você gasta é o mesmo do clássico. Então, além de facilitar na hora de fazer a extensão, o tempo também, ele dura em cerca de 2 horas, né? 2 horas e meia, isso depende da profissional, do desenvolvimento da profissional, isso depende também da quantidade de cílios de cliente para cliente. Então, a facilidade que nós temos em fazer um volume está no fio Y. Como que esse fio Y ele é feito? Vocês podem perceber aqui na imagem que ele se divide em 2 partes, tá? Cada parte nós temos 2 fiozinhos bem fininhos. Então, são 4 fios que se dividem em 2 partes e não possui cola na sua base. Essa base aqui não tem cola, tá, gente? Isso daqui é entrelaçado. Isso é feito na fábrica, isso é feito lá na prensa que eles usam, então não possui cola. Por isso ele não danifica o fio da cliente, o fio natural da cliente, porque ele é super leve. Eu uso 007, tá? Que é um peso ideal, ele não prejudica o fio da sua cliente, a sua cliente consegue normalmente ter esse fiozinho aqui que se divide em 2, com 2 fiozinhos para cada lado, ela consegue perfeitamente ter em seus cílios. Então, ele é muito leve. Então, nós podemos chamar também, algumas pessoas chamam ele de FEM, porque o volume russo é usado FEM, né? Então, ele pode ser um FEM pronto, mas ele não é tufo. Ele não possui cola em sua fabricação, tá? Isso daqui é na prensa, é na fabricação dele, que já vem enlaçado o finalzinho. Então, nós vamos até falar sobre isso daqui a pouquinho, sobre como retirar do chicote. Porque como não é cola, nós precisamos ter uma atenção um pouco dobrada aí em retirar do chicotezinho. Aqui nós já temos até uma pinça, né? Retirando do chicote o fio Y. Porque dependendo do jeito que você retira esse fio, ele pode desmanchar. Porque não possui cola em sua base. O resultado, gente, ele lembra muito do volume russo. Só que ele fica mais leve, tá? Ele fica muito bonito porque tem muita entrada de luz. Então, ele não fica aquele volume cheio demais por causa da entrada de luz, tá vendo? Esse formato dele aqui que se divide, que se abre, deixa ele bem leve. Como escolher a melhor pinça para esse procedimento? Nós temos infinitas pinças no mercado, né? Eu não vou falar de marca, eu vou falar da pinça em geral. Marca, cada um usa de sua preferência. Nós temos também pinças aí de valores, né, altos, pinças de valores baixos. Só que eu não vou falar para você escolher a pinça mais cara, mas também não vou falar para você escolher a pinça mais barata. Você tem que escolher uma pinça de melhor precisão. Aquela pinça que quando você abraçar o fio, ela vai ter toda a precisão de puxar do chicote para você colocar no fio natural da sua cliente, tá? Então é super importante você, na hora que for escolher a sua pinça, não escolher por preço. E nem, vou pegar a marca tal, porque ela é uma marca que faz muito sucesso. Não escolha por marca, por nome e também não escolha por preço. Você vai escolher por precisão e aquela que melhor vai satisfazer na hora da sua extensão, do seu trabalho, que vai facilitar o seu trabalho. Então, a pinça, muita gente usa aquela pinça de pega
sabe? Do fio a fio, do clássico, que muita gente usa retinha, né? Essa pinça pode ser usada? Pode, não tem problema. Só que eu, particularmente, gosto muito de usar a pinça do volume russo, que é essa pinça aqui, mais deitadinha. Só que eu gosto dela com a pontinha mais fina. Por que com a ponta mais fina? Porque na hora que eu for abraçar o fio, tirar ele do chicote para colocar no fio do cliente, facilita muito, tá? Porque nós precisamos ver onde que essa pinça está entrando, o que que eu estou pegando, porque a gente tem que tomar muito cuidado, tem gente que pega o fio e aí pega mais de um e vai desfazer o outro. Então, essa pinça que você vai usar na pega do fio sintético para colocar no fio natural da sua cliente, tem que ser uma pinça de ponta fina. A escolha do tipo de pinça, se vai ser de volume russo, se vai ser de pega do fio a fio, preço, marca, a escolha é sua, tá? Agora, você necessita ter uma base fina para poder pegar os fios do seu chicote. A retenção. O que que é uma retenção? A retenção é quando nós falamos de durabilidade dos cílios. O que é a durabilidade dos cílios? É o tempo que ele vai durar depois do procedimento no fio da sua cliente. Eu coloquei uma imagem aqui que ela fala sobre essa fase que todas nós que usamos uma extensão de cílios dá vontade de chorar quando cai os cílios, né? E olha, se você perceber nessa imagem, que eu tirei foto foi do meu próprio cílios, porque eu uso brasileiro, eu sou apaixonada com essa técnica, você percebe que nós temos aqui o fio Y acoplado no fio natural, né? Então, isso daqui é a fase onde chegou o fim do ciclo natural do fio, que foi o que nós vimos anteriormente sobre o ciclo de vida dos cílios, tá? Então, aqui nós tivemos um perfeito ciclo. Ele nasceu, ele se desenvolveu e ele caiu, chegou no fim de vida dele. Então, a retenção é essa durabilidade dos cílios, tá? Então, quando que começa a retenção? A partir do momento que você deitou a sua cliente na maca e você começa todo o procedimento, desde a higienização até o momento em que você coloca o nanomister para ela poder ir embora para casa. E essa retenção também está envolvida com o cuidado pós na casa da cliente. Então, a retenção é aquele momento que vai durar os cílios da sua cliente, tá? Então, se alguém falar com vocês, não teve uma boa retenção, é porque os cílios, ele teve uma queda excessiva, que não foi essa queda natural dos cílios, onde você consegue visualizar o fio natural acoplado no fio Y, tá? Então, aqui nós temos um ciclo natural. Isso aqui é fato, vai acontecer, porque a gente perde de 3 a 5 fios por dia, tá? Então, é simples, isso vai acontecer. Agora, a partir do momento que começa a cair extensão e você não vê acoplamento do fio natural, você não teve uma boa retenção. É onde você consegue perceber. A cliente ligou para você e falou assim, depois de 3 dias, eu queria saber se está normal, porque o meu cílios teve uma queda muito grande, onde há falhas nos meus cílios, e eu consegui reparar que quando o cílios sintético cai, o fio natural não está acoplado. Isso é uma má retenção. Foi alguma coisa que foi feita, ou durante o procedimento, ou também sua cliente não tomou todos os cuidados pós-procedimento, tá? Então, isso tem que ser analisado e nós temos que ter bastante cuidado com isso. Então, isso é uma retenção. É quando seus cílios caem acoplado no fio natural. Então, eu tive uma boa retenção. Agora, quando cai somente o fio Y, que é o que nós estamos falando agora, que cai somente o fio sintético, aí sim nós tivemos uma má retenção. E muitas vezes a culpa não está na nossa cliente, tá? Porque
que eu vou falar aqui agora? Quais são as dicas para melhorar essa retenção? Algo que nós temos que ter um cuidado no nosso dia a dia, tá? No nosso atendimento de cliente para cliente. A primeira coisa é você mandar uns cuidados de pré-procedimento para sua cliente. A partir do momento que ela ligar para você, eu queria agendar uma extensão de cílios. É nesse momento que começa o cuidado com a retenção. Então, você vai pedir para ela vir com tempo, claro, porque demora, porque você precisa fazer todo o isolamento necessário. Mas o principal é ela vir sem nenhuma maquiagem, principalmente rímel, porque a gente vai fazer a higienização, mas não vai tirar totalmente aquela maquiagem do fio, né, do fio natural dela. E isso pode prejudicar muito na retenção de cílios. Então, o cuidado pré-procedimento, quando você está agendando o seu cliente, é super importante. Então, você agendou. No dia do procedimento, onde que eu vou começar a minha retenção? A partir do momento que eu deitei ela na minha maca, que eu vou fazer a higienização para preparar o procedimento, começa a minha retenção. Então, eu preciso higienizar os cílios da minha cliente. Mas eu vou higienizar somente os cílios? Não, você vai higienizar também a pálpebra do olho da sua cliente, porque os cílios está muito relacionado com a pálpebra do olho, né? Então, se está oleoso, a oleosidade vai descer nos fios e isso vai prejudicar, porque os nossos cílios, a nossa extensão, ela não dura com oleosidade. Então, nós precisamos tirar essa oleosidade da pele e dos fios naturais da sua cliente. Então, essa higienização, ela tem que ser feita, geralmente, nós fazemos com shampoozinho. Eu uso o Johnson Baby, que é um shampoozinho de bebê, que o pH está adequado, que não vai deixar arder o olho da sua cliente e vai tirar toda a oleosidade. Só que esse shampoo, ele tem que ser diluído em água. Você coloca 30% do shampoo Johnson e o restante, 70% de água, porque isso ajuda também a diminuir na ardência dos olhos da sua cliente. Isso, todo esse procedimento é feito com os olhos fechados, tá? A partir do momento que ela deitou na sua maca, olhos fechados. E você vai passar. Tem gente que gosta de passar microbrush, tem gente que gosta de passar o pincelzinho de limpeza. Então, isso fica a critério. Eu uso o pincelzinho com cerdas bem macias para poder passar e espalhar por todo os cílios e pálpebra da cliente. Depois, o que está relacionado a essa retenção? Fez sua higienização, você tem que secar os cílios da sua cliente. Depois que você secar, eu gosto de pegar o algodãozinho, ou o cotonetezinho, e coloco o álcool 70. Passei o álcool 70, só dei aquela umedecida, eu não vou deixar molhado ao ponto de escorrer, porque isso pode prejudicar nos olhos da sua cliente, tá? Então, você vai passar na pálpebra e nos cílios. Terminou de fazer esse procedimento do álcool 70, você vem com o ventiladorzinho de novo, seca os cílios da sua cliente e eu tô curtindo usar muito o Prime. O Prime é aquele produto líquido que você passa nos cílios da sua cliente para preparar esses cílios, abrir os poros dos cílios e a cola, que é o nosso adesivo, a gente fala cola popularmente, mas é chamado de adesivo, para poder abraçar o fio do seu cliente. Então, quando você abre os poros dos fios, quando você coloca o fio sintético com o adesivo, ele vai grudar, ele vai acoplar muito melhor do que quando você não usa o Prime. Eu estou percebendo isso no meu dia a dia, tá? Eu gosto muito de usar o Prime. Depois que usou o Prime, seca novamente. Então, o segredo é secar cada passo da sua higienização. Aí eu não uso o Prime. Não tem problema não usar Prime. Mas o álcool 70, ele é muito importante, porque ele ajuda a tirar a oleosidade que às vezes o shampoozinho não tirou, tá? Então, eu indico vocês fazerem o uso tanto do álcool quanto do Prime. Você, depois, qual é o principal procedimento que dá muita dúvida da retenção? O adesivo. Será que você está usando o adesivo correto? Será que esse adesivo que você está fazendo uso,
ele é ideal para o seu ambiente de trabalho? A umidade está adequada? A temperatura está adequada? Então, não compre adesivo sem usar o higrômetro na sua sala. Você precisa temperar a umidade e a temperatura do seu ambiente. Não é fora do ambiente, é dentro do seu ambiente. Por isso que quando eu dou os meus cursos para as minhas alunas, eu não indico cola. Não indico cola. Eu apenas ensino a usar cada cola em cada ambiente. Então, use a cola que for adequada para o seu ambiente. E faça a acoplagem ideal dos cílios, que é um procedimento que nós precisamos ter cuidado. Depois que você fez todos esses cuidados para melhorar a sua retenção, se você perceber nessa foto, eu fiz um volume brasileiro, ela é uma cliente muito antiga, nós temos aqui uma retenção de 20 dias. Olha para vocês verem que nós temos aqui poucas falhas nos cílios dela. E isso tudo está relacionado ao pré-procedimento, a durante a realização da extensão e o pós-procedimento na casa da minha cliente, que é todos aqueles cuidados necessários que nós já estamos acostumados. Então, a magia de ter uma extensão de cílios adequada, uma retenção de cílios necessária começa no meu chicote. Nós sabemos que essa partezinha aqui, ó, essa fitazinha é chamada de chicote. Eu uso muito assim na mão, tá? Então, essa é a minha pinça. Tá vendo que a pontinha dela é bem fininha? E eu peguei a minha pinça, eu abracei o fio, eu abracei a base, mas você também pode pegar nessa hastes do fio. Não tem problema, você pega nas duas. Esse é o melhor jeito para você tirar do chicote e não danificar o fio sintético. Então, eu fiz aí a demonstração da retirada de 2 fiozinhos. É onde a sua magia começa, que é no seu chicote, usando a sua pinça. Depois, eu preciso saber o que é um isolamento. Isso daqui é um isolamento. É quando você vai colocar dentro da sua pinça apenas um fio. A extensão de cílios precisa ser de fio a fio, ok? Então, eu preciso acoplar um fio de cada vez. Eu não posso acoplar mais de um fio, porque isso vem lá no nosso ciclo de vida dos cílios. Nós sabemos que nós temos 3 fases dos cílios. Então, se eu coloco sem isolamento, um fio que não estava na hora de cair vai puxar o outro, que vai danificar. Isso pode prejudicar o crescimento natural do fio da sua cliente, tá? Então, esse isolamento, ele tem essa finalidade, é não prejudicar aquele fio que não estava na hora de cair e automaticamente, quando gruda, ele vai puxar aquele que não estava na hora e isso pode prejudicar o fio da sua cliente e não nascer mais. Esse também é um tipo de risco, né? Não nascer mais fio na sua cliente. Sua cliente está procurando resultado. Você vai e prejudica o fio dela? Isso não é legal. Então, isso é muito importante. Como que eu posso facilitar esse isolamento? Eu vou passar um videozinho aqui que vocês vão ver, que são as fitinhas na pálpebra da sua cliente. Eu usei 2 formas diferentes. Eu usei a fitinha micropore mesmo, tá? Eu grudo na pálpebra do cliente, solto um pouquinho e puxo. Vocês podem perceber que o fio ficou bem visível aqui no seu cantinho interno. Coloco outra no canto externo, puxo e deixo bem visível. Isso aqui te ajuda na hora do isolamento, facilita demais. Ou você pode colocar a fitinha bem deitadinha e puxar bastante. Aí você faz o seu canto interno, fica também bacana. Olha para vocês verem, fica bem visível nas 2 partes. Então, coloco também no finalzinho, porque o canto externo também é um pouquinho complicado, tá? Então, essas fitinhas maravilhosas para você fazer o isolamento perfeito. Então, nós temos aqui a acoplagem dos fios sintéticos aos cílios naturais da sua cliente. Você não pode jogar o fio sintético no fio natural. Você tem que tomar esse cuidado, tá? Você precisa
acoplar, isso ajuda na sua retenção. Esse é o acoplamento ideal. Nós temos aqui um fio clássico, mas é a mesma coisa. Lembra que eu falei que é a mesma técnica do fio Y? Então, eu preciso acoplar. Esse é o acoplamento correto do fio no fio natural da sua cliente. A base e o corpo do fio sintético, ele precisa estar abraçado com o fio natural. Então, se eu jogo, vai acontecer isso, vai acontecer isso e vai acontecer isso, que não é adequado, porque na nossa primeira penteada, isso vai sair e aí vai diminuir a retenção dos seus cílios. Então, a acoplagem do fio é super importante fazer com calma, com tempo. Você vai abraçar o fio natural da sua cliente e deixar um espaço adequado, não pode ficar nem tão perto da nossa pálpebra e nem tão distante. Isso também prejudica a retenção. Nós colocamos aqui uns 2 milímetros de distância. E aí nós temos o resultado maravilhoso da nossa acoplagem do fio Y, que está relacionado a tudo isso. Olha que maravilhoso que ficou essa extensão. Ela me procurou por naturalidade, tá? E também não queria algo muito vazio. E ficou sensacional essa acoplagem desse fio Y. Eu queria agradecer a vocês que viram essa aula. Muito obrigado. Espero que tenha ajudado vocês da maneira que me ajudou muito quando eu comecei. Eu procurei vários vídeos para poder me profissionalizar e cursos, né? Os cursos são essenciais. Então, um grande abraço para vocês e até mais.